Olá, Maria Adelaide chegando aqui para fazer uma análise de filme, mas que poderá realmente esclarecer dúvidas sobre como uma criança interna age na vida do adulto. Então, estava pela televisão olhando com o meu marido entretenimento e apareceu para gente um filme chamado Além da Suspeita. Um filme que parecia um tanto antigo, mas chamou a atenção pelo script. Uma psiquiatra que, acima de qualquer suspeita, era uma serial killer. Bom, pelo pequeno script, fomos analisar se valia a pena assisti-lo e assisti um tanto dele para ver se aquilo me envolvia. Realmente pude detectar que a história em si ela retrata a vida real. E acredito que muitos dos filmes tenham essa pretensão. Pois bem, dentro da psicologia, e é uma área que faz com que muitas pessoas possam se enxergar e ressignificar as suas dores, esse filme traz muito de dores do passado que ainda estão no presente. Então, vamos um tanto à história do filme. Valerie, que é a artista principal, inclusive é uma brasileira que está radicada na França há muitos anos, mas é brasileira, é Cristiana Reale, o nome dela. E no filme ela se chama Valerie, é uma médica psiquiatra que atende as pessoas e que quando ela está no atendimento aos seus clientes, ela não consegue ficar presente para estar aberta ao cliente. Ela se volta à sua própria história, a história de abusos feitos pelo pai dela para ela e contra a irmã dela, a irmã mais nova. Muito bem, ela relembra e uma porção dela, a criança ferida, volta, né, com força total, querendo fazer justiça, querendo fazer algo contra o malfeitor. Tanto que na adolescência, Valerie, né, a personagem principal do filme, ela dá medicamentos em excesso para o pai e o pai morre. Então ela comete aí o primeiro assassinato dela contra um malfeitor contra mulheres, que é uma violência doméstica, lógico. E ela, dentro da adolescência, ela vai imaginar que a dor que ela tem dentro dela vai diminuir por conta de que ela fez uma justiça contra o malfeitor. E os adolescentes, as crianças pensam isso mesmo. As crianças, elas imaginam que aquilo que é externo, sendo eliminado aquilo que é externo, aquilo que já está marcado dentro dela, automaticamente vai desaparecer, o que não é uma verdade. Muito bem, então vemos aí uma primeira ação da criança interna se sobrepondo à adulta de Valerie, porque no momento da consulta ela se reportava memórias da vida dela ainda não superadas e ela fica totalmente ausente à consulta. Ela não consegue ouvir e tratar com profundidade a queixa do cliente. E aí, então, detectamos a primeira ação, comportamento da criança ferida. Bem, a criança ferida, quando ela tem uma dor, ela vai querer fugir dessa dor. Ela vai rejeitar essa dor. E lá na adolescência, Valerie começou a nutrir ódio pelo pai. Claro, o pai causava dor a ela. E ela ainda também, se você assistiu o filme, né, vai ver que no enredo, esse pai, ele também era acima de qualquer suspeita, porque para a sociedade, ele era um homem extremamente generoso, ele era uma pessoa que fazia o bem para a comunidade, mas dentro do lar, não. Ele era totalmente diferente, ele batia na esposa e abusava sexualmente das filhas. E ele era acima de qualquer suspeita. E Valerie, por ódio
ódio ao pai se tornou a mesma coisa. Ela não repetiu os abusos em relação à filha dela, porém, ela também era acima de qualquer suspeita, pois era uma médica psiquiatra, e também ela se tornou tão agressiva quanto. Porque, vejamos, mesmo que ela tenha a justificativa de estar fazendo justiça, que é matando alguém do mal, ela não deixa de ser tão violenta, cruel, tirando a vida de uma outra pessoa, fazendo ela a justiça que a justiça deveria fazer. Então, desta forma, por mais que essa criança odiasse aquele ato, e com razão, quando ela odeia, rechaça, ela acusa, ela renega, ela fica tomada por essa força. Essa é uma lei, né? Uma lei natural da vida, que é quando eu tento excluir algo, com mais força me retorna. E isso fica muito nítido no filme e na história de Valerie. Ela se tornou uma assassina acima de qualquer suspeita, exatamente como o pai. Essa é a segunda ação, né, que podemos ver que preponderou a criança ferida em relação à adulta. E Valerie, quando ela escutava as clientes se queixar que os maridos ou os pais abusavam, ou batiam, ou eram violentos contra ela, contra a pessoa que estava falando na consulta a ela voltava de imediato às memórias de dor dela ainda não superadas. E o ímpeto de fazer justiça vinha através de memórias da própria pessoa, da própria Valerie, né? E vinha com força total, tanto que ela ficava negociando com essas memórias dela, dizendo não, que ela não ia repetir esse ato. Por quê? Porque a porção adulta dela sabia que esse movimento era errado, que matar alguém é errado. Mas o que acontecia? Ela ia e matava mesmo assim. Por quê? Porque a criança ferida tomava conta dela e guiava ela, direcionava os atos dela. E criança ferida, ela precisa ser olhada, cuidada com a atenção que merece. Justiça é a justiça que faz, dentro dos códigos e leis que estão fora, porque automaticamente essa dor, por ter sido eliminado o malfeitor, que essa dor já está internalizada, ela não vai passar. E Valerie, imaginando como uma criança que isso se tornaria uma verdade, ela ia aos algozes daquelas vítimas e os matava. Bom, ao longo do filme a gente começa a perceber que chega um momento que ela não dá mais conta disso. E o marido, que era o delegado de polícia, começa a cruzar os pontos e a perceber que os malfeitores, que as pessoas que morriam, tinham uma ligação com clientes dela. Então ele começa a fechar esse raciocínio e perceber que a esposa está envolvida nesses homicídios. E chega um momento de tanta dificuldade de seguir na vida adulta que Valerie inconscientemente, ou às vezes até como um pedido de socorro, ela chega na própria casa e dá provas para o marido de que ela precisa muito de ajuda. Ela toma vinho, ela pega na taça do vinho e ela deixa ali digitais, ela deixa o batom, e ele entende essa mensagem, pega com um guardanapo essa prova do crime e leva para a perícia. Ele mesmo pericia e ele então percebe que a assassina dessas pessoas, que por mais que fossem, né, violentos, fossem tão ruins quanto, né, e ela por uma vibração da criança ferida também se conecta a pessoas que vibram como ela, né, porque são feridas, aqueles malfeitores provavelmente também passaram por aquilo que eles faziam para outras vítimas.
E ela então deixa para o marido provas de que a culpada é ela. E quando o marido ele vai e faz a justiça adulta e prende a própria esposa, ela entra no carro da polícia e ela entende, né, o que é que aconteceu. Ela de fato suspira aliviada, e quando ela volta os olhos para as pessoas que estão à frente, a imagem da criança ferida então ela pode desaparecer, porque a dor dela está contida, a dor da criança ferida está contida, mesmo que pela polícia. Aquela dor que acompanhou ela durante muitos anos e não foi olhada com a atenção que merecia, foi cuidada pela própria polícia, contendo a dor. Então, esgotada, cansada de tudo aquilo, a personagem mostra que quando a dor ela é contida, ela é cuidada, ela fica menor, ela fica possível de ser tolerada. Porque uma dor dessa é muito profunda. Talvez uma pessoa que passou por abusos sexuais, ainda mais pelo pai, precisa atender de uma forma com muita compaixão esse ato do pai, essa dor que já está dentro dela, e que por mais que o pai se afaste, que vá preso, e que a justiça deve fazer isso, aquela dor ainda precisa ser curada, porque ela não vai sumir, ela não vai desaparecer instantaneamente por conta que a justiça ela foi feita. Então ela respira aliviada e vai, porque nesse momento acabou a tortura, a dor dela está contida. Então aí vemos, através desse filme já um pouco antigo, mas que esclarece muito como a criança ferida que mora dentro de nós, quando ela não é cuidada, quando ela não é atendida, ela leva essa dor para as ações, para o comportamento do adulto. Claro, ali mostra com severidade, com exagero até, né? Mas é muito bom para a gente ver de uma forma clara e nítida como atua dentro de nós a nossa criança ferida, que ela está no comportamento do adulto e muitas vezes ela trava o adulto de dar sequência à sua vida, porque aquela dor ela precisa ser curada, tratada. E esse filme mostra claramente isso. Com essa explicação, eu espero ter colaborado com você e incentivado você a olhar as suas dores e não tentar escapar delas, porque a dor ela é um alerta, a dor é nossa amiga. Ela quer dizer que nós precisamos voltar a nossa atenção e cuidado para aquele núcleo, porque aquilo ali sangra ainda, apesar de ter passado muito tempo. As nossas emoções elas são atemporais e ilógicas. Então, elas podem acompanhar uma pessoa até o fim da vida com a mesma intensidade. Nossa criança ferida precisa ser olhada pela nossa porção adulta. E isso faz com compaixão, ternura e muitas vezes sim um tratamento psiquiátrico, psicológico, o tanto necessário que for para que ela tenha um lugar e uma chance de ser ressignificada. Então, busque olhar as suas dores, não fuja delas. E eu espero ter contribuído para que você faça isso. Muito obrigada pela sua atenção até esse momento. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas achei necessário trazer isso e tenho certeza que mesmo dividido em várias vezes, você vai conseguir aproveitar essa explicação para melhorar a sua vida. Um beijo!